Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Siqueira. Vamos agora analisar qual foi a questão mais difícil da SpaceX em português. Olha, a primeira coisa que você precisa saber, a prova de português da SpaceX são 20 questões, certo? 4 de interpretação de texto, 4 de literatura e o restante ali eles abordam a parte de gramática, né? Morfologia, sintaxe, semântica e assim vai. Eu estou mostrando aqui a questão mais difícil das 20. Na minha opinião, a questão mais difícil das 20 foi a questão aqui, tá certo, de literatura. Primeira coisa, as pessoas deixam literatura por último, né? O pessoal estuda por último. Há outras matérias ali que o pessoal precisa dar o gás. Eu até entendo uma questão estratégica mesmo, né? Deixar a literatura por último, dar uma revisada, fazer alguma coisa do tipo, porque há outras matérias até mais complicadas, como física, química, matemática. Tá, mas literatura, essa literatura que caiu na prova da SpaceX não foi uma literatura difícil, foi uma literatura mediana. Não vou dizer que foi a mais fácil e nem a mais difícil, porque já tivemos provas mais fáceis e mais difíceis, tá bom? Mas foi uma prova mediana. Eu coloquei essa questão, eu considerei a questão mais difícil das 20, por quê? Porque aqui não, né? Não necessariamente você precisava... porque eu sempre falo, a prova da SpaceX cobra o quê? As características dos períodos literários, marco inicial, principais obras, principais autores, não é isso? Professor Siqueira. E realmente caiu, né? Se você vê aquela questão mesmo lá, que caiu uma questão só, misturada ali da parte de modernismo, barroco e assim vai, né? Querendo que você analisasse o poema e você falasse qual era a característica do período literário. Ok, mas essa questão aqui, ela foi a questão mais difícil que eu considero. Por quê? Porque o aluno aí precisava estudar a parte de Dom Casmurro, a obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Tanto Memórias Póstumas de Brás Cubas, como Dom Casmurro. Então, o que a banca fez? A banca pegou aqui, tá certo, um resumo, né? Um resumo ali básico da parte de Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você não precisa ler a obra totalmente, mas há obras, né? A banca mostrou agora que pode ser que caia, sim, realmente, um resumo ali de algumas obras literárias, como, por exemplo, Memórias Póstumas e, no caso, Dom Casmurro. Na letra A fala o seguinte: surpreendeu o público leitor de romances românticos ao apresentar um livro supostamente escrito por um defunto, Brás Cubas, que acredita ter sido traído por seu melhor amigo Escobar. Quando eu falo essa questão de traição, né? Essa questão de Escobar, da traição do seu melhor amigo, eu não estou falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, como enunciado que é. Eu estou falando de Dom Casmurro. Por isso, né, que o cara que fez vamos dizer assim, a equipe que fez essa questão, queria que você tivesse um conhecimento aí dessas duas obras. Trouxe um olhar crítico para a sociedade a partir do personagem Brás Cubas, ok, que revela com sua arrogância o comportamento típico dos que ocupam as altas posições sociais. Justamente, né? Se você pega Machado de Assis, ele é realista, ele está falando do realismo. Olha, vamos parar com essa ilusão aqui do romantismo e vamos mostrar a realidade? Vamos parar com essa ilusão aqui de estar sempre engrandecendo a burguesia? Não, vamos falar da burguesia. Então, justamente isso, né? O comportamento típico dos que ocupavam as altas posições sociais. Letra B seria a resposta, né? Na letra C, apresentou o inovador propósito de divertir o leitor, levando a aceitar as caracterizações mais duras e cruéis dos personagens, cujo perfil é diferente do que se encontrava na sociedade. Veja só, né? Se o realismo ele quer mostrar a realidade da sociedade, como é que é diferente do que se encontrava na sociedade? Não faz sentido. Aí vai de desencontro com o objetivo do realismo, que era mostrar a realidade, o que realmente está acontecendo, tá bom? Então a letra C, a gente poderia até cortar, né? Porque é diferente do que se encontrava na sociedade. Claro que não, pelo contrário, né? Na letra D, usou um narrador em primeira pessoa para fortalecer o seu pessimismo característico, principalmente em relação ao casamento, marcado pela traição. Veja a mesma confusão que ele colocou aqui a banca. Essa questão de casamento, né, marcado pela traição, estamos falando de Dom Casmurro e não Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, você percebe que a banca queria realmente que você tivesse um conhecimento dessas duas obras. Professor Siqueira, eu preciso ler todas as obras? Não, mas algumas principais ali, a banca parece que está começando, né, a dizer o seguinte: olha, vamos começar a estudar um pouquinho, pelo menos um resumo aí de algumas
de alguns períodos, de algumas obras literárias, tá bom? Mostrou uma realidade menos idealizada, mais verdadeira e crítica a partir de uma história real de um famoso servidor da República do século XIX, criador do conhecido. Veja, é uma história fictícia e não real, tá certo? Então, não, essa questão de dizer que é real, história real, não, é uma história fictícia. Então, a letra E também estaria errada. Eu coloquei essa questão 18 por conta disso. Porque a banca quis que você tivesse um conhecimento tanto de Dom Casmurro como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá certo? Então, para você fazer essa questão aqui com uma certa segurança, vamos dizer assim, com uma certa certeza, você precisaria ter um conhecimento ali dessas obras literárias. Tá bom, pessoal? A questão mais tranquila, né, por exemplo, de literatura que eu posso falar aqui, na minha opinião, foi a questão lá do quinhentismo. Tá certo, gente? Então, das 20 questões, eu vou considerar a questão 18 como a mais difícil. Provavelmente, muita gente terminou, tá certo, errando essa questão 18. Aí, tá bom? A resposta, pelo gabarito, tanto do TM e pelo gabarito da banca, foi a letra B, tá certo? Porque é justamente isso, criticar a burguesia, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. E outra, professor, não passei na SpaceX. Gente, eu conheço vários amigos que passaram na SpaceX na 4ª tentativa, por exemplo, e hoje são oficiais do Exército, tenentes, capitães e assim vai. Então, veja só, não desanime, você tem mais uma chance? Vamos lá, vamos estudar, vamos agora estudar junto com o professor Siqueira, vamos estudar com o professor Igor, com o professor César, vamos entrar aí para o Terrorema Militar, tá bom? Vamos assistir os plantões aí, aos plantões ao vivo que tem toda semana, tá certo? Gente, eu espero que você tenha gostado, um forte abraço e até a próxima.